Olá, querido Padawan! Você já ouviu aquela expressão de que toda regra existe uma exceção? Pois é, neste vídeo nós vamos falar como tratar de exceções em Java. Então, solta a vinheta! Bom, querido Padawan, antes da gente começar a colocar a mão no código e entender como é que funciona essa história, né, de exceção em Java, a gente precisa entender o que é uma exceção efetivamente para o nosso código, né? Se a gente for pensar que a nossa aplicação ela pode ocorrer um erro, e a gente precisa tratar esse erro, a gente precisa saber qual que é o procedimento mais adequado. Então, existem erros, né, que são não recuperáveis. Eu não consigo, a nossa aplicação ela vai crashar, vai ser interrompida, né, e ela não vai conseguir mais continuar a execução. Então, a gente vai precisar reiniciar normalmente essa aplicação para que possivelmente não ocorra mais esse erro, tá? Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender. Um erro é algo não recuperável, tá bom? É algo que, para a nossa aplicação, por exemplo, a tela azul do Windows, né, aquele despejando memória que reinicia a nossa máquina, aquilo é um erro, porque o Windows não conseguiu recuperar. Mas e a exceção? O que é a exceção? A exceção também é um erro, mas é um erro recuperável. Por exemplo, quando você dá um erro no Windows e aparece aquela telinha, né, para você enviar o reporte que ocorreu um erro, ou no Office, alguma coisa do tipo. Então, isso é uma exceção. Eu consigo fazer o quê? Fazer um caminho alternativo para que eu faça o tratamento dessa exceção, o tratamento desse erro para a nossa aplicação continuar funcionando. Tá certo? Então vamos ver isso como funciona no nosso querido Java. Então, bora codar! Estou aqui com uma aplicaçãozinha bem simples dentro do Eclipse, tá? Não é nada muito glamuroso, mas é algo bem simples para a gente poder entender como é que funciona isso aqui, tá? Então vamos aqui, ó, vamos acompanhar aqui o nosso caso, tá? Eu tenho o public void main, tá? E aí só para a gente poder seguir e entender a parte da recuperação que eu falei para vocês agora há pouco. Então eu tenho aqui, ó, o início do método main, vou chamar um método 1 aqui, fim do método main. E aí lá no método 1, que é esse cara aqui, eu tenho o início do método 1, chamo o método 2, olha só. E aqui a gente vai ter o início do método 2, onde eu crio um array com 10 números, tá? E aí eu vou percorrer este array com um for. E propositalmente eu estou estourando o tamanho deste array, tá? Então, propositalmente eu estou estourando aqui o tamanho deste array, né? Para a gente poder trabalhar aqui com o erro e com a exceção. Então, vou executar esse cara aqui, ó. Vou vir aqui, clicar em Run. Ele executou e veja, ele foi até o 1, ó, até o elemento 10, né? Elemento número 10. A gente vai ver aqui que estourou uma exceção. Olha só, isso aqui na verdade é um erro que não foi tratado. Então interrompeu a nossa aplicação, tá certo? E ao interromper essa aplicação, o nosso sistema parou de funcionar, tá? Então aqui, ó, ele fala que tem o índice, né, array index out of bounds. Então quer dizer que o índice do array está fora dos limites, né? Basicamente essa é a exceção que ele está dando. Ele fala, olha, o índice 10 está fora do limite porque o seu comprimento é 10. Lembrando que começa em 0, então é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É onde que ele termina aqui. No índice 9, ele vai de 0 a 9. Tá? Então isso aqui é um erro, ele não recuperou. E quando a gente faz o tratamento dessa exceção, basicamente é o que? A gente vai colocar um bloco aqui, ó, try, e aí eu vou abrir aqui as chaves e vou fechar as chaves do bloco try logo após, né,
o local onde pode ocorrer o erro. E aí o que eu faço aqui, ó? Catch, eu vou pegar essa exceção. Ele já falou lá para a gente qual que é a exceção, então eu posso colocar aqui, ó, array index out of bounds exception. E vou dar um nome para ele aqui, ó, por exemplo, exception, tá? Vou dar um nome. E aí, esse daqui é o nosso, esse daqui é a nossa exceção, o que pode acontecer. E aí, para poder ficar bonitinho, eu vou dar um system.er.println e aí eu vou colocar aqui exception.getMessage, tá? Basicamente é isso aqui que a gente tem, beleza? Esse daqui é o nosso... E aí eu estou usando o Word em vez do Alt para ele poder sair vermelhinho, tudo bem? Tem um problema de sincronicidade com o Alt e o Word, mas isso é o de menos, tá? Vamos colocar aqui, ó, vamos rodar nossa aplicação de novo. E olha só que legal. Ele executou tudo, e aqui é o que eu falei da sincronicidade, tá vendo? Ele saiu logo lá embaixo, tá? Ele deveria ter saído antes do fim do método 2, e ele saiu aqui embaixo, tá bom? Mas, veja, ocorreu também o erro. Olha, o índice está fora, mas o que acontece? Ele seguiu o nosso programa, ele seguiu com todas as chamadas e finalizou o nosso programa. Isso é o tratamento de exceção. Basicamente, a gente envolver um bloco try com um bloco catch, tá? Eu posso ter quantos catches eu quiser. Se eu, de repente, eu posso colocar um mais genérico, por exemplo, o exception, tá? Eu posso colocar o exception aqui. E também fazer um tratamento igual esse daqui, ó, tá? Então, para cada, eu posso colocar bem detalhado, né? Cada um desses blocos catch, eu posso alimentar eles com uma tratativa diferente. Ah, foi uma exceção gerada por um índice, foi uma exceção gerada por um exception, tá? Então, basicamente, essa é a tratativa, né, de aplicações com exceção, tá? Então, como eu falo tratativa de exceção, é isso. Eu tenho que entender como é que eu vou encavalar isso dentro do nosso projeto, tá bom? Antes da gente finalizar aqui o nosso vídeo, eu queria falar que existem alguns tipos de exceção. E eu queria mostrar a nossa árvore genealógica das exceções. Vamos conferir como é que elas funcionam? Então, ó, aqui eu tenho basicamente a árvore, né, Trouble, vamos colocar assim, Trouble, né, que é lançável, né? Então eu tenho, quem que é lançável? Eu posso lançar um erro ou eu posso lançar uma exceção. Então isso daqui é uma coisinha diferente, né? São coisas diferentes. Como eu falei, esse daqui não tem uma tratativa específica para recuperar. Esse daqui já tem uma tratativa mais específica. E aí, dentro das exceções, que é onde a gente está focando aqui, eu tenho as exceções filhas, né, que são as de entrada e saída, né, onde eu vou ter para file, para socket, para host, né, então são algumas coisas que a gente vai poder trabalhar quando a gente estiver falando com I/O. A gente vai ter o Reflective Operation, tá? Então, quando você está trabalhando com Reflection aqui dentro de uma programação genérica, por exemplo, você pode não encontrar a classe, fazer um acesso ilegal, né? Ou um determinado atributo ou método não foi encontrado. Então, a gente tem várias exceções aqui. Eu vou pular aqui a do runtime, tá? Eu já volto nela. A gente também tem o clone not supported, tá? Que é quando a gente vai tentar clonar um objeto e a gente fala, não, esse objeto não pode ser clonado. Por exemplo, quando a gente está aplicando um padrão de projeto chamado singleton, a gente não pode clonar o objeto, tá certo? Então, por isso. E o interrupted exception, né? Por algum motivo foi interrompido o nosso sistema. Então, esse daqui. E tem o runtime. O runtime, ele é uma exceção bem legal, porque, assim, bem legal no sentido de que ela não obriga o tratamento.
tá? Vocês viram que no array index out of bounds, o que aconteceu? Ele deu uma brecada ali, né? E parou o nosso sistema. Mas ele não obrigou o tratamento, né? Ele não fala aqui, ó, ele não obriga aquele tratamento. Eu não sou obrigado a colocar um try catch, tá? Eu não preciso fazer o bloco de try catch. Tanto é que ele está aqui, ó, tá dentro do runtime, tá vendo? Tudo isso aqui é runtime, são os runtime exceptions. Ele simplesmente deixa executar e se der erro, se essa exceção for lançada, ele bloqueia essa exceção. Então a gente pode trabalhar aqui com basicamente dois tipos de exceção. São as exceções exceptions, né, que são essas 4 aqui, onde eu sou obrigado a fazer o tratamento dessas exceções. Já na runtime exception, eu posso ou não fazer o tratamento dessas exceções. Então, é algo que vai ficar muito a critério de você, porque o compilador ele não vai se preocupar com isso, com as runtimes. Então, elas você precisa ficar um pouquinho mais atento sobre o que você está trabalhando. E é isso aí, meu Padawan. Se você quiser saber mais sobre exceção, não pare de olhar o nosso canal, porque na próxima semana sairá como você criar a sua exceção e fazer o lançamento dessa exceção da maneira adequada. Maravilha? Então, até o próximo vídeo. Um grande abraço. Que a força esteja com você. Valeu!